Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aqui à live. Hoje vamos bater um papo com a escritora Jéssica Garcia. Vamos lá. Olá, Jéssica. Consegue me ouvir? Jéssica, o convite foi feito. Chegou? Deu certo, é porque o celular ele tinha dado uma descambetada aqui. Fique Peraí que tranquilo, eu vou arrumar a situação. tá tudo bem. Na live da semana... Boa noite, Luciana, como vai? Na última live que eu fiz, segunda-feira, também tiveram alguns problemas técnicos, mas foi mais por causa da conexão. Teve uma queda de conexão durante a entrevista, né? Mas eu pude continuar tranquilamente. Boa noite, Jéssica, como você está? Boa noite, tudo bom? Eu tô bem, e você, Rafael? Como que tá por aí? Caminhando. Primeiramente, nós vamos fazer nossas apresentações e depois a gente vai iniciar o bate-papo, ok? Boa noite, Luciana. Certo. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Rafael Solon. Eu sou criador de conteúdo audiovisual. Tenho um canal no YouTube chamado Leitura e Imagem, no qual eu falo sobre cinema, literatura e quadrinhos. Então, para aqueles que gostariam de conhecer um pouco do conteúdo que eu produzo, podem conferir a minha página aqui no Instagram e também o canal no YouTube. E hoje vou bater um papo com a escritora Jéssica Garcia de Paula, autora da saga Anjos de Pedra. Então, Jéssica, por favor, se apresente. Então, eu tenho 29 anos, eu sou de Franca, São Paulo, interior, do ladinho aqui de Minas. E eu escrevo assim desde quando eu era pequena. Só que assim, só uns 5 anos mais ou menos que eu comecei a levar a sério essa questão da escrita, que foi quando surgiu a saga Anjos de Pedra. O volume 1, eu demorei esses 5 anos, né, para poder terminar ele, concluir. E o volume 2, o volume 3, eu consegui terminar assim bem mais rápido por causa da questão do aprendizado da escrita, escrita criativa. Ficava vendo tutoriais online, né? Para ver uma maneira mais fácil de escrever, porque eu me deixava guiar pela inspiração, eu não seguia assim um parâmetro de, nossa, eu preciso construir um arco da história, construir uma ficha de personagens. Então, assim, o começo foi bem penoso. Eu acredito que para todo escritor iniciante que não teve nenhuma experiência antes, esse começo é o mais difícil. Tá certo. Para aqueles que estão chegando aqui na live, sejam muito bem-vindos. Eu vou abrir um espaço de pergunta para vocês após completarmos 40 minutos de conversa. Então, fiquem aqui, aproveitem o nosso bate-papo e assim que completarmos esses 40 minutos, eu vou abrir aqui o chat para que vocês possam fazer algumas perguntas para a autora, tá bom? Então, vamos iniciar. Antes de falarmos sobre a obra Anjos de Pedra, antes de conhecermos Jéssica, a escritora, eu gostaria de começar com uma pergunta muito intrigante. Quem é Jéssica, a leitora? Ixi. Então, a Jéssica Leitora era viciada em terror. Terror, fantasia, romance. E a Jéssica Leitora odeia clichê. E aqueles romances água com açúcar. Então, assim, por causa disso, a Jéssica Leitora escreve umas coisas meio diferenciadas. Por essa razão, às vezes o pessoal lê, eles assusta. Porque, assim, tudo que eu escrevo, eu tento colocar um pouquinho do que eu gosto. Eu falo que é o tempero, né? Tanto que a saga Anjos de Pedra era uma fantasia sombria, só que eu não
deixei de lado essa parte do romance, do drama, né? E do elemento terror, que é o que eu amo. De acordo com a sinopse do livro, nós acompanhamos a história da protagonista, que é Ariana, né? Juntamente Isso. com Gael. Como foi Isso. para você dar luz a esses personagens, o processo de construção desses dois? Então, a Ariana, o nome dela foi até meio que homenagem ao meu pai, porque quando a história surgiu na minha cabeça, eu cheguei nele para conversar e contando a história e tal, e do nada ele deu esse nome para ela. Aí eu meio que me apossei do nome. Agora, tipo assim, a criação dela, basicamente, ela é uma extensão de mim. Eu gosto de falar assim que qualquer um, né, dos personagens, tanto a Ariana quanto o Gael, o Alfredo, eles são extensões dos meus estados emocionais. Tipo assim, a Ariana, ela é uma garota que, coitada, ela é muito atormentada por pesadelos e criaturas, assim, de outro mundo, né, que inferniza a vida dela. E, tipo assim, eu sempre tive muito pesadelo desde criança, sabe? E, tipo assim, eu senti essa necessidade de passar isso pra ela. Então, assim, meio que foi a minha grande inspiração. Agora, o Gael, ele surgiu baseado num garoto que, assim, entre aspas, né, tipo, mais ou menos baseado num garoto que eu conheci até quando eu fazia aula de violino, no projeto Guri, daqui da cidade. Então, tipo assim, inclusive a Ariana, ela faz aula de música num local que tem nada a ver com o projeto Guri, foi bem, assim, fictício mesmo. Uhum. Mas esse Gael, ele foi inspirado em um garoto que eu conheci lá, que ele era Wicca, e eu gostava desses paranauê assim, né, e a gente começou a bolar a ideia. Então meio que eu juntei um pouco das minhas vivências mágicas, assim, e criei os dois personagens. Então, assim, é um misto de realidade e fantasia. Só que, assim, a obra Anjos de Pedra, em nenhum momento, ela remete à religião, tanto que eu misturo várias culturas, vários tipos de mitologia nela. Muito bem. Uma coisa que chamou também muito minha atenção na sinopse do romance em si é que você fala também da Ordem dos Bruxos, né, que está oculta da presença dos mundanos, né? Essa coisa dos bruxos e mundanos, isso tem alguma coligação com a obra da J.K. Rowling? Porque me lembrou um pouco esse aspecto. Tem alguma inspiração aí nessa questão? Então, eu gosto bastante, né, do Harry Potter, até também do Instrumentos Mortais, né, da Cassandra Clare, que também usa essa terminologia de mundano, né, para definir os seres humanos. Mas, assim, na verdade, não. Assim, eu gosto de usar que, assim, para quem gosta de Harry Potter ou de Instrumentos Mortais, geralmente gosta de ler o Anjo de Pedra, mas assim, não foi inspirado nela. Tanto que, tipo assim, não tem nada a ver. O único fato, assim, que tem a ver, mas não foi inspirado nela, foi que a Ariana, ela é órfã, né? Então, assim... Ai, deu um spoiler, droga. Deu spoiler. Mas, enfim, é porque o volume 1, ela tem uma mãe, né? Mas, enfim, depois descobriremos que, enfim... Eu dando spoiler. Mas... Tipo assim, foi e não foi inspirado. Então, assim, essa terminologia, ela é muito comum, assim, nesse meio, até inclusive em livros de vampiro, para se referir a seres humanos. Tem uns que usa, tipo, Homo sapiens, né? Cada um usa uma terminologia. Mas foi mais para diferenciar, né? Igual no Harry Potter também tem a terminologia de trouxa, né? Pra falar quem é humano. Mas eu gosto bastante da obra. Sim. Os primeiros manuscritos de Anjos de Pedra, você iniciou com qual faixa etária mesmo? Qual foi quando começou os primeiros rascunhos do livro? Então, o Anjos de Pedra, agora a gente está em 2022. Faz uns 5 anos, mais ou menos. Na época que eu comecei a escrever, foi um período meio conturbado da minha vida, em questão de emprego, escola. Então, assim, meio que eu não tinha um ritmo, assim, muito bom de escrita, de falar, nossa, eu escrevo todo dia. Não, eu não tinha. Então, assim,
por isso que demorou muito também, além da questão de que foi o primeiro livro que de fato eu levei ao fim ele. Porque antes disso eu tentei outros projetos, inclusive histórias de vampiro, algo assim mais nichado pro terror. Só que assim, eu não conseguia levar até o fim. Eu sempre surtava e jogava tudo pra cima. Às vezes eu sentia que eu tava perdendo tempo, eu sentia aquele negócio que a gente tem, né, de escritor iniciante, de achar que ninguém vai querer ler aquilo, que só a gente que gosta daquilo que vai querer ler. Só que assim, na realidade não. E todo escritor tem essa insegurança, tanto o pessoal que é famoso na gringa, os autores brasileiros também que são famosos, até Paulo Coelho também teve os momentos dele de surto literário. Então, assim, é muito comum do começo. Mas, assim, a data exata é porque, assim, antes desses 5 anos, eu ficava idealizando ela na minha cabeça. Mas, assim, eu tô com 29 anos, eu acredito que lá para os meus 18, 19 anos mais ou menos, porque eu lembro que foi pouca coisa assim, em torno de quando eu conheci meu marido. Uhum. Você falou muito dos sonhos como algo que foi muito importante para a construção da personagem Ariana. Você colocou alguns dos seus sonhos no livro? Isso ficou, de uma certa forma, presente na obra? Sim, basicamente a obra inteira, pra falar a verdade. Tem uma parte na obra que a Ariana ela tem um pesadelo, né? Que ela tá vagando entre algumas estátuas de pedra lá e tem uns bichos atrás dela, tinha uma presença sombria atrás dela. E, tipo assim, foi um dos meus pesadelos, assim, mais terríveis, assim, que eu acordei e falei, meu Deus, onde é que eu tô? O que tá acontecendo? Então, assim, muitos dos pesadelos da Ariana, inclusive, ela tem pesadelos de afogamento, só que, assim, eu junto, né, e faço aquilo ter sentido com o resto da história, muitos foram pesadelos que eu vivi, basicamente. Então, assim, eu tentei trazer esses pesadelos, falei assim, vou usar, vamos ver, né? O que dá. E acabou que se tornou, assim, algo legal, né? Eu escrevia, eu mandava pro meu marido e falei, e aí, olha aí, o que você acha? Ele, nossa, legal. E às vezes, tipo assim, eu acordo, eu já tenho que escrever alguma coisa imediato, porque senão vai dar um Alzheimer, eu vou esquecer tudo que eu sonhei. A saga, no momento, ela ainda está no processo de desenvolvimento, correto? Você ainda está concluindo a saga como um todo. Então, a princípio, ela é uma trilogia, né? Aí o volume 1 ele tá pronto. Ele tá passando por uma revisão profissional agora, porque eu que fiz a primeira revisão, então acabou escapulindo aí alguns errinhos assim de concordância e acentuação. Aí eu vou fazer o relançamento dela de uma segunda edição. O volume 2 ele já está concluído, eu só estou fazendo a revisão literária dele sozinha, a princípio, e futuramente eu vou passar ela pela mão de um profissional por questão de custo mesmo. Então, ela vai ser lançada o mês que vem. E o volume 3 vai ser lançado em dezembro. Ela também já está pronta, só que também estou passando pela revisão. Então, assim, a revisão é a parte mais difícil, a revisão literária, ortográfica. Porque, assim, por mais que a gente tenha um português, assim, mais correto, sabe escrever direitinho, sempre às vezes escapole alguma coisa. Então, assim, a gente tem que focar e ler bastante, revisa, vê se é aquilo mesmo que você quer para poder fechar o arco da história. Então, assim, a trilogia mesmo, a principal, que é de onde inicia a história, ela já está pronta, falta só publicar. Mas eu estou escrevendo alguns spin-offs que são, vamos falar assim, algumas arestas que ficaram, assim, da trilogia. Então, assim, tem um spin-off da Lyra, que é uma das personagens que aparece no livro 1. Eu já tô quase terminando, faltam 3 capítulos para encerrar ela. Então, assim, acredito que até o ano que vem, em janeiro, fevereiro, ela já está publicada. E tem mais um spin-off que é sobre o Gael, sobre uma guerra que acontece no 3º livro, que eu tive que tirar ela da história para o livro não ficar muito longo e não fugir assim, do arco principal, né, da protagonista Ariana. Mas, assim, a saga tem muita coisa ainda pra vir. Ainda tem mais ou menos uns 5 livros que eu quero escrever sobre ela. E talvez, se tudo der certo, ainda tem mais uma trilogia que vai sair, que vai ser mais futurista. Porque, tipo, vai depois dos acontecimentos que ocorreram na trilogia principal mesmo, que é da Ariana.
Mas, assim, essa outra trilogia aí já não vai ser Ariana, vai ser outros personagens, vai ser outro universo, dentro do universo deles mesmos, mas, tipo assim, é meio que uma história à parte. Tem muito chão. Muito chão mesmo. Outra coisa que também é uma curiosidade à parte. Existem alguns autores que, para você, contribuiu bastante no seu processo de construção criativo da sua obra, autores que te inspiraram de uma certa forma durante o processo de escrita do livro? Ah, sim. O Tolkien, querendo ou não, o Senhor dos Anéis, assim, o Tolkien ele é o pai de qualquer autor de fantasia, né? E na série, assim, eu acabei pegando essa questão de elfo, orcs, goblins, essas coisas. Então, assim, o Tolkien ele foi uma inspiração, tirando a parte que o Tolkien, assim, eu gosto muito dele, mas, tipo, ele enrola demais. Você lê, o negócio não anda. Então, assim, você começa a dar um surto na hora que você tá lendo. E aí, o Frodo vai chegar lá, não vai chegar, e aí? Então, assim, essa parte dele eu pulo. Eu não me inspiro nessa parte, eu me inspiro mais na parte dele de arquiteto mesmo, engenheiro, arquiteto, assim, de mundos, né? Porque ele, assim, ele é foda. Mas também tem a Cassandra Clare, né, do Instrumentos Mortais, tem a Diana Gabaldon, que é da série Outlander, tem a própria JJ do Harry Potter, Orfanato da Senhorita Peregrine também, que é uma saga também que eu me inspirei bastante para fazer o meu livro. Existem alguns quadrinhos que também são importantes para você como leitora e também como escritora? A série Lucifer, dos HQs The Walking Dead. Adoro demais. Tipo assim, por exemplo, o Lucifer mesmo, assim, a série em si eu já não curti muito, achei que ficou muito comercial, fugiu muito da pegada do HQ, não tem nada a ver mesmo, é um universo à parte. Mas assim, esses tipos de HQs, assim, mais sombrio, mais sanguinolento, é o que geralmente me inspira para fazer essas cenas de batalha, sabe? Essas cenas, assim, mais de tripa, vamos falar assim, mais assim, sanguinolentas dos livros. Tu acredita que a HQ The Walking Dead, eu gosto muito mais do material do que da série em si, porque os quadrinhos, eles são muito mais corajosos do que alguns temas que a série trabalhou, né? E o engraçado, você falou do Lucifer. O Lucifer, ele também é um personagem que vem da HQ do Sandman, do Neil Gaiman, né? Porque aquela história de quando ele abandona o inferno, e ele entrega a chave, né, do inferno, isso aí acontece na 20ª edição de Sandman. Tanto que eu espero que a série, que vai sair pela Netflix, ela também trabalhe esse momento que Lúcifer decide abandonar o inferno para vir para a Terra. Não é à toa que trocaram de gênero, né? Porque quem vai interpretar é a Gwendoline Christensen, do Game of Thrones, né? E também do Star Wars. E o ator que faz o Lúcifer da série já é... E ele é muito diferente até do personagem nos quadrinhos, né? Porque ele é moreno, ele não é aquela figura angelical, né? Com os cabelos dourados e tudo mais. Mas é uma boa pedida. Eu recomendo tanto o quadrinho Lúcifer quanto o The Sandman e também o Walking Dead. São obras, para mim, que são excepcionais para qualquer leitor de quadrinho. Mas vamos lá. Agora eu vou falar de uma coisa que não é focada na parte literária, mas é na sua questão profissional. Você também é formada em História, correto? Sim, eu tô concluindo esse ano. Tô no último semestre. E como historiadora, me fale, o historiador também ele pode pegar momentos específicos, né, da história para colocar em sua obra. Você tem algum momento específico na história da humanidade que é cativante para você? Tenho. Inclusive, assim, eu ainda pretendo fazer um romance. Um romance também mais puxado para fantasia sombria. Eu sou a louca do sombrio, mas tudo bem. Do período da ditadura. Vai ser um misto de ditadura com, assim, criaturas sombrias. Então, assim, até aquela parte, assim, das torturas, essas questões, assim, não que eu curta tortura e esse tipo de coisa, mas, assim,
É mais assim, pelo apelo histórico. Inclusive, até no spin-off da obra da saga do Anjo de Pedra, chama Guardiã dos Vivos, eu peguei um pouco dessa questão da ditadura numas cenas, assim, em alguns capítulos, para poder montar o enredo, por causa do período que se passava e como a história se passa no Brasil, então não tive como fugir. Então, assim, acabei colocando. Mas a Segunda Guerra Mundial também é um período que me chama muita atenção, até por causa do nazismo e essas questões, né? Então, assim, como historiadora, assim, eu acredito que eu vou fazer muita coisa, assim, misturando, sabe, a parte ficcional, né, com o que já aconteceu no nosso mundo. Sim. Boa noite, pessoal. Para aqueles que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Eu vou falar aqui para vocês que quando completarmos aproximadamente 40 minutos de bate-papo, eu vou abrir um espaço aqui no chat para vocês fazerem perguntas para a autora, ok? Então, comecem a elaborar suas perguntas, porque muito em breve vocês também terão esse espaço de troca com Jéssica, tá bom? Então, aguardem só um momentinho. A gente vai estender um pouco mais aqui o papo e depois eu vou abrir espaço para vocês. Fiquem tranquilos, porque a participação de vocês é muito importante também. Boa noite a todos. Boa noite. Jéssica, outro ponto que eu queria falar que é muito crucial como é para você conciliar esses dois mundos? Porque tem que conciliar as paixões como escritora, né? E também a sua vocação, sua vida profissional, né? Na parte de como professor, historiador e afins. Como é para você fazer essa conciliação entre essas duas paixões? Porque não deve ser fácil, né? Então, é meio loucura, né? Porque, querendo ou não, a gente não vive de escrita. Até, assim, esses autores, assim, que já estão no ramo há algum tempo, eles têm outros empregos, né? Então, querendo ou não, assim, conciliar o momento de poder sentar ali, poder escrever com o momento de, nossa, preciso montar a aula, preciso estudar, preciso ver o material aqui, é bem complicadinho, então. Fora, assim, as outras questões, né, da vida que a gente tem, e então, assim, é bem complicado. Tá certo. Outra coisa, assim, você falou muito que existe esse misto entre a sua vivência e também com a parte fictícia. O quão existe essa distância entre as suas experiências de vida, sua vivência de vida e a obra? Você diria que tem mais das suas vivências no livro ou é um misto, é um equilíbrio entre ambas as partes? O quanto a Ariana ela é similar a você em todos os aspectos, digamos assim? Somente na questão dos pesadelos. De resto, nada a ver. Assim, essa parte é mais ficcional, né, do que inspirado, assim, em mim, mesmo, minhas vivências. Apesar que quando a gente vai estudar a questão da escrita, tem muito aquela questão de para você impor um sentimento ao leitor numa ação, tanto numa cena de raiva, que alguém tá nervoso, numa cena de timidez, numa cena de tristeza, ou qualquer outro sentimento, você tem que se inspirar em algo que aconteceu com você, porque senão fica uma coisa muito mecânica, assim como muitas obras que a gente vê por aí. Tanto obra de hot como obra de aventura, qualquer sentido, assim. Se a pessoa não se inspira em algo que veio, assim, que aconteceu com ela em algum momento, é tipo ator, eu gosto de brincar que é tipo ator. Eles falam assim, porque tem as lágrimas artificiais e tal, pinga lá no olho da pessoa, mas o que define um ator de ser bom ou ruim é essa questão dele conseguir invocar dentro dele alguma experiência que aconteceu com ele, que marcou ele, que vai trazer isso à cena. Então, assim, na escrita eu acredito que faz parte dessa questão da arte também, de você conseguir invocar aquele sentimento de algo que te causou dor, tristeza, entre outros sentimentos, para você conseguir escrever aquilo. Mas, assim, basicamente é só o sentimento, o resto é ficcional mesmo. Tá certo. Como é para você trabalhar o antagonismo na obra? Assim, tudo aquilo que faz frente ao protagonista. Então,
No primeiro livro, foi bem complicado por causa dessa questão de eu não ainda ter uma noção de montar, né, um enredo, o arco, tudo certinho. Mas nos outros livros foi mais tranquilo, assim, de poder montar, assim, para mim poder definir quem que é vilão, quem que não é vilão, quem que é amigo, quem que não é inimigo, quem que não é amigo, quem que vai ser o trair ali, entendeu? Então, assim, com o tempo, vai se tornando mais fácil. Mas assim, é bem complicado, é aquela questão de você sentar e pôr no papel. Só que assim, eu gosto de pensar que meus personagens, eles têm vida própria. Por mais que eu tento construir essa questão do arco, de qualidades, do que move eles, sabe? Querendo ou não, eu tento deixar eles livres. Tanto que já aconteceu várias vezes, assim, de eu estar escrevendo, eu ter pré-definido algo e chegar na hora eu falava, não vai ser assim. Então, assim, quem for ler o volume 3, principalmente, em alguns momentos vai me xingar, porque chega algumas partes que a pessoa acha que tem certeza que vai acontecer tal coisa. Não vai acontecer. Por causa dessa questão de eu deixar os personagens serem viventes mesmo. Eu gosto de usar aquela premissa que o autor do Games of Thrones tem, que, tipo assim, ele trata os personagens dele como seres humanos. Então, assim, seres humanos, eles têm seus medos, seus anseios, eles têm aquele instinto de honra, o que move eles, só que, ao mesmo tempo, eles podem mudar de ideia de uma hora para outra. Então, assim, é o que faz a gente humano, mudar de ideia, a gente cresce, a gente amadurece. Então, assim, eu gosto de trazer muito isso para os meus livros. Você também costuma matar seus personagens a sangue frio, feito o Martin? Sim. Sim. Só que, tipo assim, eu não sou tão ruim igual ele, ao ponto de, tipo, você cria aquele amor platônico pelo personagem e de repente, do nada, o bicho morre. Então, assim, as minhas mortes são justificadas tanto para a história do protagonista quanto para a obra em si, porque teve mortes que eu chorei junto com a coitada da Ariana quando morreu, porque é triste, porque querendo ou não, para você escrever, você tem que invocar aquele sentimento. Então era muito triste e engraçado ao mesmo tempo, porque às vezes eu acabava de terminar um capítulo, eu chegava no meu marido, abraçava ele, eu matei fulano. Então, assim, é bem trágico comédia, né? Mas assim, é complicado. Eu não sei como que o Marty ele se sentia quando ele matava alguém, ou se ele ria da cara da gente, mas eu choro. É uma mãe perdendo os filhos, não é uma sensação muito boa. Não. Outra coisa que você teve um período da sua vida que você trabalhou com música, né? Musicista e tudo Sim. mais, né? Você traz eu não cheguei a trabalhar. Eu fazia. Eu era da orquestra, né? Do Projeto Guri, tocava violino, cheguei a cantar no coral durante alguns anos, mas assim, era instituição não governamental, então assim, eu nunca ganhei nada por isso. Já tive banda também, mas assim, era banda de garagem, nunca, tipo, ganhei nada com isso. Foi mais assim, hobby, vamos falar assim. Você traz alguns elementos da música para os seus livros, assim, coisas muito líricas, né? Músicas em si, como o próprio Tolkien faz. Tolkien traz poesia, né? Nas obras do... Uhum. Existem alguns dos seus versos ou músicas que você coloca na obra Anjos de Pedra? Então, no volume 2, no volume 3 e até no spin-off, que é esse A Guardia dos Vivos, eu acabei tendo que compor, vamos falar assim, algumas poesias que podem ser cantadas, vamos falar assim, no estilo meio trovadoresco, por ser medieval. Então, assim, na minha cabeça eu tentava imaginar um bardo tocando uma harpa ali. Ou tocando um violão na hora que eu tava escrevendo. Só que assim, eu tenho uma dificuldade muito grande pra rima. Então, assim, eu ainda pretendo passar ela assim na mão de outra pessoa para ver se eu dou uma melhorada, vamos falar assim. Mas, querendo ou não, por ser assim, medieval, vamos falar assim, acaba tendo essa questão da música. Então, assim, não tem muito como fugir. Mas, assim, do que eu sei sobre teoria musical, assim, não me ajudou muita coisa, assim, por ser, assim, por eu estar acostumada, assim, com algo mais moderno. E a história se passar em outro período. Mas aí eu tô sofrendo ainda, mas uma hora vai dar certo.
Tanto que quando a gente se conheceu, eu mostrei para você alguns dos meus versos e você até disse, nossa, suas poesias são muito bonitas e tal. Então, caso você queira fazer uma parceria para ajudar na saga, eu lhe mostro alguns dos poemas e você avalia para ver se é coerente com um dos personagens. Opa! Que olho, né? Que a gente pensa, É essa coisa verdade. do poema e a literatura de suas obras. Outra coisa que eu tenho muita vontade de saber é a questão do cinema. Existem alguns filmes específicos que para você foram de suma importância também no seu processo de escrita, no seu processo criativo? Alguns filmes que foram marcantes para você como um todo? Filmes, séries, assim como os livros, né? Querendo ou não, Games of Thrones me inspirou muito nessa parte medieval, porque por mais que a gente estuda, assim, mesmo com a minha formação, assim, na internet é muito difícil você achar alguns aspectos da cultura do período. A série Outlander, tanto a série televisiva quanto os livros, me ajudou bastante na formação. Porque, assim, essa busca, assim, de comida, nossa, comida principalmente. Porque, assim, vestimento ainda é mais fácil, mas comida, hábitos, higiene, meu Deus. Então, assim, eu penei muito no livro 2 e no livro 3 para poder concluir essa parte. Então, assim, me ajudou muito. Tem aquela série, que também tem a série de livros daqueles, né? Muitas vezes eu acabo chegando nos livros a partir da parte televisiva. Tanto que Games of Thrones eu conheci a partir da série. Shannara Chronicles, né? As Crônicas de Shannara, tem no Netflix até. É uma série mais antiga. Ela, inclusive, foi cancelada, infelizmente. Não deu tanto boom como deveria ter dado. Mas, assim, a série de livros dela é perfeita. Também me inspirei muito. Apesar de que o autor, ele tem aquela pegada tolkiana dele. Os dois, inclusive, são mais ou menos do mesmo período. Que demora muito. Conversa, fala. E demora, assim, uma vida para te dar o que vai acontecer. Então, assim, você lê e fala, cadê o Homem da Caveira? O Homem da Caveira não aparece. É igual o Tolkien lá com os bichão lá. Fugiu o nome agora. Mas, tipo assim, é mais ou menos nesse sentido. A gente tenta extrair ali o que é bom e separar o que dá dor de cabeça. Exato. Você falou que tem alguns momentos na história que você gosta de adaptar as suas obras, ou seja, um deles se passa num período medieval, correto? Quais são os Sim. momentos históricos que você mais trabalha na obra? Então, o volume 1, ele é uma fantasia urbana, né? Uhum. A história, ela começa em 2010 e daí ela vai rodando. Depois, o volume 2, a Ariana, ela já cai num período meio Terra-média. Então, assim, o volume 2 e o volume 3, ele é embasado na Terra-média. E o spin-off, ele já é ao contrário. Ele vem da Terra-média para o mundo moderno. Só que assim, moderno entre aspas, né? Porque ele vai para o período ditatorial no Brasil. Mas tem esses saltos históricos, assim, e os choques culturais, né? Que foi o que eu mais sofri, porque eu tive que estudar para poder escrever essa questão, tanto da protagonista Ariana, da trilogia, que sofreu por estar no mundo moderno, com celular e internet, de repente para um lugar que não tem nem saneamento básico, como a personagem Lyra, que saiu do mundo medieval e chegou num lugar que tinha carro, então carro e ficou louca, maluca lá. Então, assim, querendo ou não, é uma coisa assim muito exaustiva. Você tem que estudar para não cometer gafes históricas, porque essas gafes históricas, elas expulsam o leitor. O leitor tá lendo e fala assim, pera, mas tá errado isso daqui. Como que existe o revólver tipo tal em tal período, sendo que nem foi fabricado? Então, assim, até a questão de armamento eu tive que pesquisar. Uma vez eu vi uma entrevista com o Eduardo Spohr, né, que é bem famoso aqui, trabalha na parte de literatura fantástica, que ele falou o quanto para ele construir toda a obra dele com Batalha do Apocalipse e afins, né, já Filhos do Éden, ele teve que fazer muita pesquisa histórica para poder colocar os personagens. E, de fato, os leitores prestam atenção. Eles realmente vão especialmente leitores que são mais voltados, né, para a área de história, né, são os que mais pegam no pé, né, para saber sobre isso. Pessoal, eu vou abrir aqui para vocês fazerem perguntas para a Jéssica.
Então, aqueles que estão acompanhando a gente até agora, sintam-se à vontade para fazerem perguntas. Eu vou até escrever aqui. Enquanto as perguntas não vêm, eu vou fazer as minhas. Então, eu vou alugar você, tá, Jéssica? Tudo bem. Ok? Tem uma pergunta que eu já estou aqui. Eita. Escrever enquanto você tá fazendo né? É difícil, é uma luta. Mas vamos lá. Pronto. Tem uma pergunta que eu queria muito fazer para você. Me lembrou muito também um filme que ele também tem essa atmosfera de terror e também lida com o folclore europeu, né, com lobisomens e vampiros, que é aquele Underworld, que provavelmente você já deve ter assistido, a trilogia Anjos da Noite, né? Que aqui no Brasil ficou conhecido como Anjos da Noite, né? Porque ele tem essa vibe, né, que começa primeiro nos dias atuais, né, a briga entre os vampiros e os lobisomens, e depois tem um filme que vai para a parte mais medieval. Esse Underworld, ele tem alguma ligação também com a atmosfera de Anjos de Pedra? Não, mas ele me inspirou a escrever outra coisa, que é o meu livro que tá engavetado, coitado, que é sobre vampiro, mas no meu caso ele começava no medieval e já a história ia dando saltinhos, vamos falar assim, até os dias atuais. Só que assim, o coitado tá engavetado, eu ainda pretendo voltar a escrever ele. Ele é de vampiro e eu me inspirei na série do Anjo da Noite. Do Anjo da Noite. São quantos spin-offs mesmo do universo Anjos de Pedra que você está trabalhando também junto com a saga original? Tem um sobre o Gael, correto? Isso. Tem um sobre o Gael, que é uma aresta que ficou de uma guerra que está tendo no terceiro livro, porque no terceiro livro já estava tendo uma guerra, aí teve outra guerra, e para não ficar tipo uma coisa tipo bagunçada, vamos falar assim, para não ficar confuso pro leitor, e por a protagonista não estar presente nessa segunda guerra, essa outra guerra que está tendo, eu deixei essa aresta para outro livro, que aí é esse livro que é do Gael. Então, assim, de spin-off, tem a história da Lyra, tem a história do Gael. A do Gael eu vou começar a escrever agora em julho, assim que eu concluir a revisão do livro da Lyra. Mas também, no livro, tem uma ordem que chama Ordem dos Esquecidos. Eu vou escrever um falando somente sobre o vilão Mor lá, que é o líder lá dessa Ordem dos Esquecidos, contando a vida dele, que eu deixo também alguns pontos, algumas arestas nos outros livros sobre a vida dele, que é uma vida muito maluca. E tem um outro spin-off, que é sobre o pai do Alfredo, né, um personagem muito querido, assim, que, nossa, lágrimas, não vou dar spoiler, do primeiro livro. Então, assim, tem da Helena também, da tia da Ariana. Então, assim, de spin-offs é em torno de uns 5, mas aí depois tem uma outra trilogia, né, que aí é um salto histórico da trilogia original, né, que aí eu acho que não se enquadra como spin-off. Eu acho que já é uma história à parte, dentro do próprio universo. Sim. Outra coisa que eu também queria saber é a respeito de como é para você acompanhar essa evolução como escritora, né? Eu falo desde o início até os dias atuais. Como é para você revisitar os materiais de lá onde tudo começou? Como é essa sensação de revisitar? Eu fico muito feliz quando eu revisito o universo da Ariana. Inclusive, assim, pra ver se eu não deixei nenhum furo, é uma coisa assim muito comum, direto tem que revisar. Até nesse spin-off, eu tô meio que trabalhando com 2 monitores. Eu deixo, porque o spin-off, ele é um arco uma aresta do livro 1. E, tipo assim, ele conecta o livro 1 com os outros 2 livros, só que de uma maneira, assim, separada. Então, assim, o livro 1, que é o que, assim, a aresta mais solta, vamos falar assim, eu tenho que deixar ele no monitor e o outro no outro monitor, pra mim ir olhando pra ver, pera, tá certo isso? Porque, querendo ou não, tipo, a história da Lyra,
ela é antes de quando a Ariana nasceu e depois até o capítulo que elas se juntam, né? Que elas se conhecem, eu até denominei como colisão frontal. Por causa dessa questão. Então, assim, assim, eu gosto muito de revisitar, sabe? Até é importante fazer isso. Eu não sei se tem como escrever sem fazer essa revisita, porque eu acredito que se você não revisitar a história, você deixa buraco, e buraco é uma coisa muito tensa, porque, assim, para quem tá lendo, fala assim, pera, mas fulano não morreu? Ou, nossa, mas fulano não fez isso, isso e isso, ou então o amuleto X, Y, né? Acontece muito, principalmente para autor inexperiente, né? Então, assim, às vezes quem tá lendo, às vezes a pessoa toma birra daquele autor porque ele deixa um monte de buraco na história por não fazer essa releitura da sua própria obra, né? Então, essa é uma parte muito importante da obra. Eu diria que o autor é que nem o cineasta, né? O cineasta é o que mais assiste seu filme várias vezes até o material ficar coerente, né? O autor é a mesma coisa. É verdade. É o que mais tem que ler a obra para ver se faz nexo. Você costuma trabalhar planilha? Fazer uma planilha assim separada para criar uma linha cronológica entre os personagens para que eles, né, se cruzem, os eventos se cruzem. Você costuma já fazer projeções para o futuro durante a obra? Então, eu tentei. Tentei pelo Trello. Só que, assim, a minha cabeça, ela trabalha de um jeito meio maluco, que às vezes eu não consigo acompanhar num modo, assim, de me organizar. Mas, assim, a questão desses encontros, vamos falar assim, igual o encontro da Lyra com a Ariana, os outros livros, essa questão que vai se conectando, meio que tá tudo dentro da minha cabeça. Eu até brinco, falo assim, que se eu morrer amanhã, ninguém sabe o que vai acontecer. Porque meio que fica muito na minha cabeça. E, o pessoal fala assim, não confia na sua memória, porque às vezes você vai se deixar na mão. Só que, assim, essa questão, pelo menos assim, dos arcos, dessas ligações, infelizmente eu não consegui me organizar ainda, porque minha cabeça, às vezes eu faço um arco, depois eu mudo, aí eu esqueço de atualizar a planilha, aí às vezes eu olho a planilha, eu fico mais confusa ainda, então assim, é bem complicado, eu não sei se outros autores têm esse problema também. A Kátia escreveu aqui nos comentários, verdade, tem livro que eu leio e fico sem entender nada, de fato, Kátia. Se você quiser, pode citar alguns livros que você já leu e ficou confuso a obra em si. Tem algum livro que você já ficou confusa na leitura, Jéssica? Que para você foi... Nossa, eu não estou entendendo aonde o autor quer me levar. Já, principalmente assim, eu peguei muito nacional. Eu não gosto de citar assim, nome de título nacional por causa de questão de queimar o autor, né? Porque às vezes, tipo, não é tanto a culpa da pessoa em si, porque às vezes é o primeiro livro dele, então, assim, um livro não pode definir a carreira inteira de uma pessoa. Assim como eu acredito, acabando também fiquei confusa. Também fiquei confusa. Eu li ele 2 vezes, mesmo assim eu dei umas dormidas, assim, numas partes que, infelizmente, eu boiei. Mas, assim, é complicado. Por isso, assim, que quando às vezes eu vejo um erro, assim, em livro nacional, eu gosto de, quando o escritor me dá abertura, eu chego no DM e falo assim, quando é erro de português, quando é erro de alguma coisa, assim, que eu consigo captar, eu mando pra pessoa, assim, no privado, eu já peço até desculpa pela invasão, porque nem todo mundo aceita crítica, né? Aí eu chego e falo, mas assim, eu não divulgo em lugar nenhum por causa dessa questão, porque às vezes a sociedade, as pessoas tomam birra do autor por causa de um erro que ele teve, que foi por falta de experiência, assim como eu acredito que eu também deixei alguma coisa passar no meu primeiro livro. Eu lembro que a primeira vez que eu publiquei ele, que eu subi, porque depois eu subi outras versões já atualizadas, teve pessoas que chegou em mim no privado e falou assim, Jéssica, eu achei um erro de português ali, tipo assim, uma palavra que, tipo assim, significa X coisa, só que o Word me sacaneou e mudou a palavra, sabe? Acontece. Eu até lembro uma das palavras, ventrículo e ventríloco. Ventrículo é relacionado ao coração, e o Word me sacaneou, e era ventríloco.
Aí a pessoa me mandou e falou assim, olha, tá errado e tal. Eu falei, meu Deus, eu já corri lá e corrigi. Mas assim, vamos supor que se essa pessoa não tivesse a bondade de coração de chegar em mim e falar, ó, vi esse erro lá e tal. Aí, tipo assim, às vezes a pessoa pega e fala, não, nossa, que eu li o livro da Jéssica, tá cheio de erro de português e não sei o quê. E às vezes não é tão assim, né? Por isso que eu não Uhum. gosto de expor, sabe? Mas eu já li internacionais, só que é porque agora me deu um branco mesmo pra falar, mas eu já li. Como você falou no início da live, né, muitos autores, tanto nacionais como internacionais, eles sofreram muita crítica pelas suas primeiras obras, né, como o próprio Paulo Coelho e também o Stephen King, né, que também é um mestre do horror. O Stephen King ele também foi muito massacrado pelos seus primeiros livros, né, e hoje, nossa, é uma, é uma biblioteca humana, o Stephen É King. verdade. E você falou uma coisa muito interessante, porque pegar essas palavras de um dicionário que não faz parte do seu vocabulário, porque isso é mais voltado para o vocabulário de quem trabalha na área de medicina. E eu me lembrei certa vez que o Neil Gaiman, quando ele fez Deuses Americanos, né, que também tem a série, tem um capítulo do Deuses Americanos que é toda uma linguagem de médico, e você fica ali, ele está falando sobre anatomia humana. Aí, quando eu fui pesquisar, como foi isso ali? Eu tive que falar com o médico, né? Eu tive que procurar alguém da área de medicina para me ensinar alguns termos, algumas coisas para eu poder. Já aconteceu contigo de você procurar alguém de uma outra área né, de conhecimento, né, para você acrescentar na sua obra? Já aconteceu algo do tipo? Sobre aquela questão da ditadura mesmo, Uhum. eu faço parte de um grupo de autores, né? E daí eu mandei lá e falei assim, tem outro historiador no grupo para me ajudar, pelo amor de Deus, porque tem uma parte do livro, do spin-off lá, que, tipo assim, os dois personagens, eles são bem assim, um né, deles, né, ele é bem diferenciado, assim, dos outros, e inclusive, assim, eu tive que criar um jeito dele conseguir passar batido em plena ditadura. Porque assim, aquele período era muito complicado, qualquer coisinha estava apanhando, estava sendo levado embora e se assumia. Então, assim, sobre a questão de documento, porque essas duas pessoas vieram de um mundo à parte, então elas não tinham RG, não tinham documento. Então, aí eu tive que conversar com outros historiadores. Como que era essa questão? Porque eu não achava em lugar nenhum falando sobre a questão de documento. Então, assim, eu sofri um pouco, aí a moça me mandou a questão dos toques de recolher também. Aí a moça me mandou e falou assim, inventa alguma coisa que eles conseguiram um documento em algum lugar, pelo amor de Deus. Foi a solução. Aí eu consegui arrumar um cara que falsificou os documentos pro pessoal, porque não ia ter jeito, senão eles iam pra cadeia. Não tinha como eles andar livremente, assim, na rua, livre, leve e solto. Então, assim, eu tive que trocar a área com outra pessoa da minha própria área. Agora a questão da medicina. Eu tô estudando técnica em enfermagem, assim, visando mudar de área, né? E vou fazer enfermagem posteriormente. E isso me ajudou bastante, até que no livro 3 tem algumas partes de primeiros socorros, de questão de fratura, de sangramento. Então, assim, essa parte de saber, né, e pegar ali, saber onde pesquisar, me ajudou bastante. Mas o que você falou, realmente, a gente às vezes acaba tendo que conversar com pessoas de outra área para poder aprender aquilo, para não falar bobeira, né? Porque quem tá lendo, às vezes uma pessoa assim, que não tem conhecimento naquela área, vai ler e vai passar batido, mas às vezes uma pessoa que tem conhecimento naquela área, igual vamos supor um médico, um enfermeiro, alguma coisa, tá lendo aquilo lá e vê algo sobre medicina lá e vê que a pessoa tá falando borracha, o autor já vai esquemar aí, então é muito importante essa troca. Sim. E outra coisa que eu também gosto muito é de falar com meus familiares a respeito da ditadura militar, né? Porque, né, nós não vivenciamos isso, então eu costumo sempre perguntar a pessoas das gerações passadas: você tem alguma experiência que você trocou também com seus familiares sobre esse período histórico? Infelizmente não, porque, assim, da minha família, o pessoal, assim, não chegou a viver, né? Eles viveram a era Collor, só. Então, assim, meus pais não são tão velhos assim, meus avós já faleceram. Então, assim, a única pessoa que eu poderia pegar, assim, informação, ela já tá bem senil, que é a avó do meu esposo. Mas, assim,
eu muito queria que trocar informação com ela, porque ela viveu isso tudo, ela tem 90, 93, 94 anos, se eu não me engano, então olha o tanto de coisa que ela já viveu. Só que, assim, infelizmente, tadinha, ela tá com Alzheimer. Então, assim, não tem como trocar essa experiência com ela. Mas seria bacana. Exato. Sim, recapitulando alguns pontos assim que eu também achei chamaram muito minha atenção a respeito do. É porque eu ainda quero muito entrar em contato com o primeiro livro, eu apenas li um breve resumo sobre o seu material, mas assim que possível eu vou ler a obra completa. Você tem algum aspecto da mitologia que lhe agrada? Por exemplo, Anjos de Pedra lembra muito a mitologia judaico-cristã, mas você bebeu de algumas referências mitológicas para a construção do seu romance? Então, acabei dando uma de Tolkien, indo lá pros nórdicos. É igual eu tinha brincado, né? Tipo assim, eu acabei misturando um pouco de religião, igual, por exemplo, da Wicca, peguei alguns aspectos da Wicca, peguei um pouco da mitologia grega, mitologia nórdica, e acabei criando um mundo só meu. Assim, quem lê a obra, assim, principalmente o volume 2 e o volume 3, quem, assim, é viciado nesse tipo de mitologia, às vezes vai conseguir, assim, dar uma pescada em alguma referência. Mas, querendo ou não, assim, eu acabei usando termos e retransformando ao meu favor, vamos falar assim. Só que, assim, igual alguns deuses, eu cheguei a usar os mesmos nomes, assim, deuses gregos, deuses romanos, acabei, assim, usando um pouco do mesmo nome. Agora, a questão, assim, do nórdico, não teve como fugir, né? Por causa dos elfos e essas coisas. E como você falou, Tolkien, se tem uma coisa que eu gosto de Tolkien, eu já falei muito no meu canal no YouTube, é que Tolkien ele faz um casamento perfeito entre mitologia nórdica e as tradições judaico-cristãs. Porque se a gente pegar o Gandalf ele tem um equivalente ao Odin, né, que é Odin, mas quando tem aquela parte da ressurreição, né, de que quando ele vira Gandalf branco, ali é um paralelo com o cristianismo, né? Então, Uhum. você já leu a Gênese da Terra-média, o Silmarillion? Ainda O... não, eu quero ler. Eu quero ler ele e quero ler o do Hobbit mesmo, né? Aquele que até fizeram o filme. Eu só li a trilogia mesmo do Senhor dos Anéis, a básica, só que os outros ainda estão na minha lista de compras. A minha dica é, o Hobbit é muito bom, só que ele é, de todos, ele é o mais leve da obra. Mas comece pela Gênese da Terra-média, porque quando você vê a construção daquele universo, você vê, nossa, ele está falando sobre mitologia nórdica e de repente foi para mitologia cristã, e ele até bebe da mitologia grega, o que eu fiquei chocado, porque quando você vai ver os Valar, né? Os Valar, que são muito citados na trilogia Senhor dos Anéis, cada um dos Valar representa o equivalente ao panteão dos olimpianos, porque tem Mundus, que é o equivalente a Hades, Humo, que é o equivalente a Poseidon, e tem o Manwë, que é o equivalente ao céu, que é Zeus, né? Só que o que eu acho muito bacana é que a personalidade dos Valar de Tolkien ela é muito mais santificada, que lembra muito, né, a parte mais cristã, né? Aí eu, caramba, como é que esse cara ele pega os alicerces do cristianismo e ele ainda mistura com mitologia grega e ainda mistura com mitologia nórdica. Não é à toa que ele era um dos maiores conhecedores de mitologia comparada, né? Tanto que a gente pega referências à jornada do herói e coisas afins. Você já leu alguns conceitos sobre jornada do herói, mitologia comparada e coisas do tipo? Do Joseph Campbell também, né? Que tem a jornada do herói. Não, ainda não. Essa questão da jornada do herói, eu conheço só o termo mesmo da escrita, né? Que eles falam é, dos pontos, né? O que vai movimentar ele, o que vai mover, o destino dele, os impasses que vai acontecer, mas eu achei interessante. Eu ainda vou pesquisar sobre isso, mas eu desconheço, assim, até o presente momento. Mas você vai gostar, tanto que as grandes narrativas que a gente vê no cinema seguem essa fórmula, né? O Harry Potter, a história do Neo, do Matrix, essa jornada do homem comum, né? Que sai
de um determinado lugar, aí ele passa por uma jornada e quando ele volta para sua casa, ou ele retorna para o início, ele volta mudado, né? Transformado. Que é o mesmo que o Bilbo, né? O Bilbo, ele sai do condado, ele é inseguro, né? Ele tem todas a sua resiliência, né? Para poder encarar a aventura, mas quando ele passa pela jornada até Erebor, ele volta uma pessoa diferente, né? Ele volta. E isso é um reflexo muito sobre nossas vidas, né? Que a gente passa por situações nas nossas vidas que são muito impactantes. E quando a gente vai cruzando por esses caminhos, né? E nós retornamos, nós somos novas pessoas. Eu acredito que todo escritor passa por essa jornada do herói. Você, de uma certa forma, está passando por essa jornada com a Ariana, né? Eu tenho até uma pergunta muito pessoal. Você já pensou no final da personagem Ariana? Você já tem um final preparado? Já foi escrito. Já foi escrito no terceiro livro. Mas ainda vai ser publicado, né? Oi, cortou, perdão. Mas ele já ainda vai ser publicado? Ele vai ser publicado em dezembro. Então, mas ele já está escrito já. Os leitores estão aguardando com muita empolgação para saber o final dela, né? Você promete ser um final bom ou você vai dar um final estilo Martin para Então, quase foi estilo Martin. Quase. Só que assim, eu fiquei com muito medo por ser o meu primeiro livro, vamos falar assim, né? A primeira obra. Eu falei assim, se eu fizer uma coisa muito atroz com a coitada, talvez as pessoas vão tomar a birra de mim, né? Igual muita gente, assim, que leu as obras do Martin e, tipo assim, leu direto Games of Thrones, não chegou a ler outros livros dele e, às vezes, tipo, achou que ia ser um negocinho água com açúcar ali medieval, que tá tudo bem, tudo bom. Aí chegou lá, viu a Daenerys lá vindo pro caixão e pronto. Então, assim, as pessoas tomam birra, apesar que mesmo assim ainda não saiu o último livro, né? Até o próprio Martin tá revoltado lá com os roteiristas, porque meio que fugiu da história dele. Eu quero até ver se ela morreu mesmo, porque eu também tô surtada. E aí eu fiquei pensando, eu falei, e se eu mato a coitada igual a Daenerys lá, o povo vai tomar ranço de mim, porque pensa comigo, você leu 3 livros, acompanhou a vida da pessoa durante 3 livros, a sofrência da pessoa, tudo que acometeu a pessoa, e de repente você mata a pessoa do nada. Então, assim, é muito triste. Não tive essa coragem. Talvez para outras obras eu tenha essa coragem, mas para ela não tive. Mas, assim, ela vai ter um final muito bom, épico até. Isso é bom, né? Então, vai ser um final mais glorioso para ela do que triste, né? Até porque o próprio Martin, ele disse que o final da série não vai ser o mesmo que os livros, né? Ele já deixou isso claro. Mas ele ainda está trabalhando em The Winds of Winter, né? Que eu saiba, ainda está faltando 2 volumes para terminar as Crônicas de Gelo e Fogo. Jéssica, como a gente já está chegando aqui no final da live, né? Já vai completar 1 hora que a gente começou. Eu vou direcionar aqui mais uma vez a pergunta para os convidados, os que estão assistindo. Vocês que acompanharam a live até agora, eu fico muito agradecido pela participação de vocês. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta para a Jéssica? Porque nós já estamos nos acréscimos, então é aquele lance final. É o lance final da partida, né? É o match point. Então, quando vocês queiram preparar alguma pergunta aqui no match point para encerrarmos a live, fiquem à vontade. Enquanto isso, Jéssica, eu gostaria de pedir para que você faça os seus agradecimentos. Pode agradecer a quem você quiser. Também venda seu peixe. Faça esse momento de troca com tanto aqueles que estão acompanhando a live, como aqueles que não puderam assistir a live e que vai ficar gravada aqui no meu post do Instagram para todos aqueles que entrarem aqui no meu perfil possam ver. Sinta-se à vontade. Uhum. Eu quero agradecer a quem passou por aqui e teve que sair, agradecer a quem ficou até o final e vender o meu peixe, né? A obra Anjos de Pedra, volume 1, ele já está publicado, está disponível na Amazon e no Kindle. Para quem for assinante, consegue ler ele gratuitamente.
E o volume 2 ele tá aí o mês que vem, vindo à tona. O 3 ele vem em dezembro, à luz do dia. Então, assim, já estão inscritos. Então, assim, aguardem que em breve vai ser lançado. Muito bom. Então, vai estar disponível o link na Amazon, né? O link da trilogia completa, né? Você vai fazer algum Sim. desconto para quem queira ler logo a trilogia de uma vez só? Então, por enquanto, eles só estão em modelo e-book. Só que assim, eu pretendo, mais ou menos daqui um ano, mais ou menos, eu preciso me organizar, porque eu tenho que contratar um ilustrador para fazer as artes da capa diferente, porque as capas fui eu que fiz. Então, assim, para o volume físico eu quero algo diferente. Acredito que sim, eu vou fazer um pacote assim da trilogia mesmo e com um desconto assim melhor do que comprar os livros separados. Até melhor, né? Porque a pessoa já compra os 3 e já vai ser feliz. Pra não correr o risco, às vezes, igual acontece muito, eu tenho alguns livros aqui na minha prateleira que eu quero morrer. Muda de editora, aí muda o formato do livro. Não sei se você também tem essas birras de quando muda o formato do livro porque mudou de editora. Eu tenho, mas isso é um pouco é mais pro toque, né? Mas eu evito. Não, isso aí eu digo, não, isso já é toque, melhor ter né, esse apego todo. Mas o interessante, você também fez as ilustrações do Anjos de Pedra, né? Não é isso? Você também. Então, você também. Quando foi que você começou a trabalhar como ilustrador? Isso já é desde pequena? Você gosta de desenhar? Então, as capas do Anjo de Pedra, as atuais, elas não são ilustradas, elas são. Eu só fiz assim, a capa em si, né? Eu tenho um pouquinho de domínio do Photoshop, mas elas não são ilustradas, assim, não são desenhos. Eu desenho, só que eu desenho muito, muito, muito mal. Até por essa razão eu quero contratar um ilustrador. Os mapas, porque o livro 2 e o livro 3 eles vão ter mapas. Eu que fiz por enquanto, só que eu não vou publicar com esses mapas. Eu vou contratar um rapaz, inclusive eu tenho ele no meu Instagram, o Rafa Mapas Fantásticos, que, nossa, ele é cartógrafo, o trabalho dele é espetacular. Você olha os mapas dele, é como se estivesse vendo aqueles mapas do Tolkien mesmo. Então, assim, o cara, ele manja, ele é profissional. Então, assim, depois, posteriormente, eu vou passar os mapas para ele poder estar fazendo as artes. Mas, assim, questão de desenho mesmo, eu desenho desde pequena, mas é péssimo. Eu não tive coragem de expor isso na obra. O importante é você fazer sua obra, independente. Você tem que, na verdade, utilizar o seu talento, aquilo que você é boa. O restante você faz parceria. Vai fazendo parceria com quem domina aquela arte especificamente. Pronto, Jéssica, gostaria de dizer mais alguma coisa, mais alguma palavra para aqueles que estão nos assistindo? Ou o espaço é seu? Queria só agradecer mesmo a quem passou por aqui e quem está aqui até agora. Um beijo e vai lá conferir o Anjo de Pedra. Se quiser, me segue lá no Instagram, que qualquer novidade que tiver da série tá por lá. E para quem for autor independente ou autor via editora e precisar de ajuda para poder divulgar o seu trabalho, dá uma corridinha lá e me chama no direct que eu ajudo bastante o pessoal. Eu tenho Media Book tanto gratuito quanto pago, como um trabalho mesmo de publicidade. Então, assim, quem tiver interesse, dá uma chegadinha lá que a gente ajuda o pessoal. Um beijo. A Kátia aqui já está pedindo para seguir. A Kátia, ela também trabalha muito. Kátia Tomás. Ela tem camisetas excelentes. Eu super recomendo também o trabalho dela, né? Você gosta de rock? Opa! Minha caveirinha. Excelentes. Você vai amar. Gente, também gostaria, eu vou também fazer aqui, vou vender meu peixe. Sigam aqui a minha página no Instagram. Essa já é a 5ª entrevista que eu fiz. Vocês também vão ver outras entrevistas que eu já realizei, né, com escritores. Eu também vou trazer poetas, poetisas, futuramente também para participarem aqui da live. Então, o objetivo é deixar todo esse material registrado para mostrar os vários tipos de artes que nós temos nesse país, porque é muito boa e a gente esquece de valorizar os artistas nacionais em todos os seus campos especificamente. Então, eu estou aqui convidando todos, desde escritores, poetas,
musicistas também, eu vou fazer todo né, atrair o máximo possível para que possam acompanhar essas entrevistas e deixá-las registradas, que é muito importante. Caso vocês queiram conhecer meu trabalho nas mídias sociais, eu tenho um canal no YouTube, Leitura em Imagem. O link está aqui no meu Instagram também. Vocês vão procurar nos meus stories, na minha bio. E vocês vão ver lá que sempre que possível eu posto vídeos falando de literatura, cinema e quadrinhos, que são as minhas paixões, né? E eu também me aventuro no mundo das poesias. Muito em breve, eu espero, né? Eu estou fazendo um compilado de todos os meus poemas para poder também publicar. E assim que o material estiver disponível, eu vou divulgar para vocês. Jéssica, muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite. Eu quero você em outras lives também, futuramente. Eu gostei muito, foi um bate-papo excelente. Então, você já é de casa, tá bom? Sinta-se, aqui é coração de mãe. Então, Coração de mãe. o espaço é todo seu. Fique com vontade para interagir, tá bom? Obrigada, Rafael. E eu falo mesmo também. Em breve eu vou começar a fazer lives, né? Abrir mais esse espaço para os autores nacionais. Eu já faço essa questão da divulgação, só que aí em breve eu vou começar essa questão. Ah, Kátia, você que é linda. Em breve eu vou começar essa questão das lives e entrevista. Então você também é bem-vindo. Assim que eu começar essa questão, fizer a abertura, me organizar, né? Porque querendo ou não, tem que montar as perguntinhas, né? Tem que se organizar certinho a questão do tempo. Aí eu vou te chamar e eu quero você por lá, você também é de casa. Na lista dos primeiros convidados, que eu faço questão de Isso participar. mesmo. Eu vou lhe dizer muito e eu gosto de fazer esse aspecto de separar algumas perguntas, mas eu também gosto de deixar um bate-papo fluido, né? É como se fosse um podcast, né? Deixar essa coisa também. Algumas perguntas realmente elas vão fluindo conforme o papo vai surgindo. O que eu gosto dessa leveza. É melhor você fazer o trabalho do que ficar mecânico, né? E não ficar mecânico demais. Então eu deixo, a minha memória fica aqui, processando, aí vem novas perguntas vão surgindo, né? Gente, muito obrigado pela participação de vocês, foi uma noite excelente e conto com vocês em breve. Já tem mais alguns escritores, poetas que eu já convidei para participarem e muito em breve vocês vão saber quem são, tá bom? Um forte abraço a todos, tenham uma ótima noite, vejo vocês na próxima live aqui do canal e também do Instagram. Beijo, Jéssica. Muito obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.